Resolução dos exercícios do capítulo 13. Primeira questão. Certa quantidade de ar está aprisionada num cilindro com um êmbolo a uma pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ocupando um volume de 120 centímetros cúbicos. Admitindo-se que o êmbolo possa ser acionado por um mecanismo externo sem variar a temperatura, ou seja, a temperatura T é constante. Pergunta-se, letra A, se o volume for ampliado para 360 centímetros cúbicos, qual a pressão do ar? Vejamos que temos dois estados. Temos um estado que chamaremos de estado 1 e um segundo estado que chamaremos de estado 2. Isso tudo a uma temperatura constante. Como identificamos como estado 1 e estado 2, para efeito de distinção, chamaremos este P e este V de 1, e este V e este P de V2 e P2. Utilizando a lei geral, sabemos que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Como a temperatura é constante, significa dizer que T1 é igual a T2 e podemos eliminar da expressão, sobrando P1, V1 igual a P2 vezes V2. P1, que é a primeira pressão, já identificamos como 2 vezes 10 elevado a 5. V1 como 120. P2 é a incógnita, repete-se. E V2 é 360. Agora, resta-nos apenas fazer as manipulações matemáticas necessárias. 2 vezes 120 nos dá 240, vezes 10 elevado a 5, que é igual a 360 P2. Invertendo, teremos 360 P2 igual a 240 vezes 10 elevado a 5. Como 360 está no primeiro meio, multiplicando, vai para o segundo, dividindo. Então, teremos que P2 será igual a 240 vezes 10 elevado a 5 sobre 360. Portanto, a pressão será 240 para 360, aproximadamente 0,67, multiplicado por 10 a 5. Como temos que colocar em notação científica, passamos uma casa para o primeiro membro, que marcamos como 6. No caso, fica 6,7. Passando uma casa, diminui-se o expoente da potência. 5 diminui para 4. Então temos 10 elevado a 4. Teremos que a pressão será 6,7 vezes 10 elevado a 4 Pascal nesta situação. Letra B. Qual deve ser o volume para que a pressão seja 3,6 vezes 10 elevado a 5 Pascal? Este já é o terceiro estado, o estado 3. Então, identificaremos o volume como 3 e pressão 3. Mais uma vez, utilizando a lei geral, teremos que P1, V1 sobre T1 para o primeiro estado será igual a P3, V3 sobre T3 para o terceiro estado. Como a temperatura é constante, como já fizemos, T1 é igual a T3, e elimina-se. O que resta-nos é P1, V1 igual a P3, V3. Substituindo os valores dados para o primeiro estado,
que é P1, 2 vezes 10 a 5, volume 120, a pressão 3 é 3,6 vezes 10 a 5, e o volume 3 será determinado. 2 vezes 120 nos dá 240 vezes 10 a 5, como já fizemos anteriormente, que é igual a 3,6 vezes 10 a 5 V3. Invertendo a expressão, teremos que 3,6 V3 será igual a 240. Veja que eu já eliminei o 10 a 5, que é igual dos dois lados. Esqueci de comentar isso. 10 a 5 igual a 10 a 5 elimina-se. Então fica 3,6 V3 no segundo momento, que vai para o primeiro, e 240 que sobrou no primeiro, que vai para o segundo. Continuando a conta, teremos que V3 será igual a 240 dividido para 3,6, o que nos dá como resposta 66,7 centímetros cúbicos aproximadamente. E assim determinamos a resposta da primeira questão. Questão 2. Uma amostra de um gás de volume 12 centímetros cúbicos está contida em uma seringa de injeção em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente de 37 graus Celsius. Suponha que a pressão exercida pelo êmbolo sobre o gás contido da seringa seja sempre constante. Veja que ao contrário da questão 1, o que é mantido constante agora é a pressão. Chamaremos este estado inicial de estado A. Estou mudando de propósito as denominações para não criar uma espécie de vício ou fórmula mágica. Então chamaremos este volume de A e esta temperatura de ar. Letra A. Qual o volume desse gás se essa seringa for colocada em um recipiente com gelo fundente a 0 graus Celsius quando entrar em equilíbrio térmico com ele? Se vai entrar em equilíbrio térmico, significa dizer que a temperatura de 37 graus Celsius desse gás vai cair para zero. Chamaremos esse estado final de B. Ou seja, estes valores para o volume e para a temperatura chamaremos de B, VA, VB e TB. Lembrando que as equações das transformações gasosas só valem em Kelvin. Então temos que transformar as respectivas temperaturas. Teremos que 37 mais 273 nos rende 310 Kelvin. 0 mais 273 nos rende 273 Kelvin. Utilizando a lei geral para o estado A e B, teremos que PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Como a pressão é constante, significa dizer que a pressão A é igual à pressão no estado B. Ou seja, podemos eliminar as pressões da expressão, sobrando apenas volume A sobre temperatura A e volume B sobre a temperatura B. Resta-nos agora apenas substituir os respectivos valores. O volume A é 12 e a temperatura A 310. O volume B é o X da questão, repete-se. Já a temperatura B é 273. Fazendo o produto dos meios, teremos que o volume B é multiplicado por 310, o que nos dá 310 VB, e 273, que multiplica 12, o que nos dá 3.276.
Como 310 está multiplicando, vai para o segundo lado e dividindo. Segundo membro. Então, teremos que o volume no estado B será 3.276 dividido por 310, o que nos dá como resposta aproximadamente 10,57. Por simplicidade, vamos arredondar para 10,6, já que 57 é próximo de 60. Então, fica 10,6 aproximado centímetros cúbicos para a resposta. Esta foi a letra A. Na letra B, pede-se a que temperatura T o volume do gás chega a 18 centímetros cúbicos. Veja que temos um estado totalmente diferente dos demais. Chamaremos de estado C. Então, esta temperatura será Tc e o volume Vc. Utilizando novamente a lei geral para esse estado C relacionado com algum dos estados anteriores, vamos relacionar com A, mas poderia ter sido com B, teremos que PA-VA sobre TA é igual a PC-VC sobre TC. Como já vimos, esta pressão é constante e podemos eliminá-la. Sobra VA sobre TA igual a VC sobre TC. O volume A é 12 e a temperatura TA 310. O volume C é 18 e a temperatura T é o X da questão, repete-se. Temos então que, fazendo o produto dos meios, teremos T vezes 12 e 18 vezes 310. 12 TC será igual a 5.580. Como o 12 está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo dividindo. Então, teremos 5.580 dividido para 12, o que nos dá como resposta 465 kelvins. Não esquecer que, se as equações só valem Kelvin, a resposta vai aparecer em Kelvin. Se quisermos a resposta em Celsius, temos que achar a solução normalmente e posteriormente transformar para Celsius. Neste caso, temos que subtrair do resultado o valor 273. 465 menos 273 dá 192 positivo. Tem um pequeno erro de digitação. 192 graus Celsius. Esta é a temperatura de 465 Kelvin transformada para Celsius. E aqui temos a solução da letra A e letra B da questão 12. Letra A e B. Terceira questão. O gráfico abaixo foi obtida uma experiência realizada por um grupo de alunos que mediu a temperatura em graus Celsius e os correspondentes volumes em litros de duas amostras de hidrogênio mantidas à pressão atmosférica normal. Letra A. As retas que continuam como linhas tracejadas à esquerda da origem do eixo T convergem para um ponto. Quais são as coordenadas da temperatura em graus Celsius e do volume em litros desse ponto? Justifique. Letra A. Teoricamente, essa temperatura seria 0 Kelvin, ou T igual a menos 273,15 graus Celsius. E o volume desapareceria, seria igual a 0. Só que esta temperatura, T, é inatingível. Ou seja, tal situação é impossível, de acordo com a terceira lei da termodinâmica. Que ainda será estudada em breve. Então, esta é a explicação da letra A. Resumidamente. Letra B. Qual seria o volume dessas amostras se elas fossem aquecidas até a temperatura de 200
graus Celsius. Como aqui é um estado posterior, chamaremos esse estado de 2. Então, esse será um volume 2 e uma temperatura 2. Cada uma das amostras, a amostra que poderíamos chamar de A e a outra amostra de B, tem um respectivo volume e uma respectiva temperatura. Tomando como base o gráfico, vemos que, marcando o ponto para a primeira reta vermelha abaixo, temos que o volume é 1 litro e a temperatura 0 graus Celsius. Para a amostra B, estamos denominando essa de A e o gráfico acima de B. Teremos que o volume está um pouquinho acima do 2 para a amostra que marcamos como B do gráfico acima, e um pouco abaixo da metade. Diremos que é aproximadamente 2,2. E a temperatura também 0 graus Celsius, já que o eixo está ligado no zero. Como este é o estado inicial de cada uma das amostras, chamaremos de 1 e 1 cada um deles. Não vai haver confusão, pois não relacionaremos uma amostra com a outra, mas sim com o estado final, V2 e T2. Então, esse é o estado 1, esse é o estado 2. O estado também 1, 1 e 1 para cada uma das amostras. Como as equações das transformações gasosas só valem em Kelvin, temos que transformar as respectivas temperaturas. Para isso, basta acrescentar 273 a temperatura, que é a mesma para as duas. Então, teremos 273 Kelvin para as duas amostras. Já que não temos mais nada a ser transformado, a não ser a temperatura de 200 graus Celsius do estado final, que nos dará 473 Kelvin, podemos solucionar agora o problema para a amostra A e para a amostra B. Para isso, basta que nós utilizemos a lei geral. A lei geral diz que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Vamos aplicar esta lei geral para a amostra A, primeiramente. Como a pressão é constante, elimina-se o P. Substituindo os valores para a primeira amostra, temos que o volume inicial é 1 e a temperatura 273. O volume final é o X da questão e a temperatura final 473. Fazendo o produto dos meios, teremos que 273 V2 é igual a 473. Então, V2 é 473 dividido por 273. V2 será igual a aproximadamente 1,73 litros. Este é o volume final da amostra A. Executando o mesmo procedimento para a amostra B, utilizando a lei geral, o procedimento é bem simples. Como, novamente, a pressão é constante, elimina-se. E o volume inicial da amostra B é 2,2 e a temperatura 273. O volume final está a ser determinado, repete, V2. T2 é 473, como pode ser conferido nos dados das questões. Fazendo o produto dos meios, teremos 273 V2 igual a 2,2 multiplicado por 473. O que nos dá como resposta 2,2 multiplicado por 473.
Parece estranho que eu apenas tenha repetido os valores sem multiplicar, mas ficará bem compreensível agora. V2 será igual a 2,2 multiplicado por 473 e dividido por 273, já que o 273 está no primeiro membro multiplicando. Já fizemos esta conta anteriormente de 473 por 273, por isso não multipliquei 2,2 por 273, para aproveitar o cálculo para dar a amostra A. Temos então que V2 será igual a 2,2 multiplicado por 1,73, o que implica dizer que o volume 2 será igual a aproximadamente 3,81 litros, o que simplificou bastante a nossa resolução. Questão 7. Um balão de borracha está cheio com volume de 3 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius e pressão de 1,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Deixado ao sol, este balão, vamos representar hipoteticamente para a ilustração. Você tem um dado balão, não ficou muito bonito, né? Um dado balão na situação cheio com um gás qualquer, que você pode representar hipoteticamente as partículas do gás, de volume V, temperatura T e pressão P. Este mesmo balão passa de um estado que podemos chamar de estado, digamos, X, para um estado Y. O que vai mudar na situação? O que muda são as propriedades do gás no balão. Este balão, sendo feito do mesmo material, já que é o mesmo, o que muda é a distribuição das partículas no seu interior devido ao aquecimento. As partículas vão ficar mais agitadas, mas a quantidade, o número de moléculas, tanto antes, número de mols e o número de moléculas antes e depois é o mesmo. Não houve entrada nem fuga de gás ou ar aprisionado. Então teremos que o balão passou de um estado X para um estado Y. No estado X, o volume X, temperatura X e pressão X tinham os valores já citados. Quando muda para o estado Y, já que o balão foi deixado ao sol e a temperatura ambiente ao sol é 37 graus Celsius, significa dizer que a temperatura do balão vai subir pela exposição ao sol de 20 para 37. Como as partículas vão aumentar a temperatura, elas ficam mais agitadas, a agitação térmica das moléculas, o que acaba elevando a pressão. Então, deixado ao sol a 37 graus Celsius, verifica-se que no equilíbrio térmico sua pressão passa a ser 1,3 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Determine qual é, nessas condições, o volume VY, ou seja, do estado Y, do volume final desse balão. Veja que é um caso clássico da lei geral, que pode ser resolvido bem facilmente, até mais do que os casos anteriores. Então, a lei geral nos diz que o estado inicial para o estado final podemos igualar. Então, Px, Vx sobre Tx é igual a Py, Vy sobre Ty. Substituindo os valores dados, teremos que Px, que é 1,2 vezes 10 a 5,
fica multiplicado pelo volume, que é 3 vezes 10 a 5, vezes 10 a 3, sobre T, mas T tem que ser dado em kelvins. Então temos que acrescentar 273 no 20, que vai nos dar 293 Kelvin, e também 273 no 37, o que vai nos dar que TY corresponde a 310 Kelvin. Substituindo, teremos que Tx é 293, PY é 1,3 vezes 10 a 5, o VY é o x da questão, repete-se, e o TY é 310. Como 10 a 5 aparece dos dois lados, podemos eliminá-lo do problema. Fazendo o produto dos meios, teremos 1,2 que multiplica 3, que multiplica 310, e vezes 10 a 3. E do outro lado teremos 1,3 que multiplica 293 vezes y. Então teremos 1,3 que multiplica 293 vezes vy. Do outro teremos 1,2 que multiplica 3, que multiplica 310, que multiplica 10 elevado a 3. Ou seja, no primeiro membro, fazendo o produto de 1,2, 1,3 ou 293, teremos um dado valor aqui, 381 nesse produto. O produto estabelecido foi entre 1,3 e 293, que correspondeu a 381 VY. Fazendo o produto de 1,2 por 3 e 310, nos dá o valor de 1.116, e resta-nos, ao final, 10 elevado a 3. Dividindo agora este 1.116, que está multiplicado por 10 elevado a 3, por 381, já que este passa por segundo membro, dividindo, teremos que o volume final é aproximadamente 2,93 multiplicado por 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. A divisão foi estabelecida entre 1.116 e 381. Questão simples. Questão 8. Um balão de hélio, como os da foto a seguir, tem volume de 0,002 metros cúbicos. Podemos desprezar o último zero que vem depois do 2, pois está após a vírgula e não vai influenciar. Podemos colocar em notação científica para simplificar. Como temos 3 casas após a vírgula, teremos 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse menos 3 são referente às 3 casas. Facilita trabalhar em notação científica, potência de 10. T será igual a, continuando a leitura, um balão de hélio, como os da figura a seguir, tem volume de 0,02 metros cúbicos a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Um pequeno errinho aqui na leitura, esquecimento. Se a temperatura é 27 graus Celsius, temos que transformar para Kelvin acrescentando 273. Então fica 27 com 273, teremos 300 Kelvin. Suponha que a pressão do gás no interior do balão seja 1,2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Este valor não será necessário transformar. Letra A. Determine o número de mols. Então, o número de mols M é o X da questão, do gás hélio contido em um desses balões. Basta utilizarmos a lei geral na sua forma relacionada com o número de mols. Então, PV é igual a nRT, que é a outra forma da lei geral.
Como o x da questão é o n, é mais conveniente, antes de substituir os valores, já deixar o n isolado, que facilita a resolução. Então vamos inverter, colocar o segundo membro no primeiro, nRT, e o primeiro no segundo, PV. Como o RT está multiplicando, vai para o segundo dividindo, então n é igual a PV sobre RT. Agora sim, fazemos a substituição dos valores. N será igual a P, que é 1,2 vezes 10 a 5. V é 2 vezes 10 a menos 3. R, que é a constante dos gases de efeito, 8,31. E o T é 300. Como temos duas casas no 300, podemos ainda colocar em potência de 10. 3 vezes 10 elevado a 2 Kelvin, o que também vai facilitar a resolução. Antes de fazer um cálculo complexo, podemos observar algumas situações que facilitam a resolução. 1,2 multiplicado por 2 dá 2,4. Temos duas potências de 10 acima, 10 a 5 e 10 a menos 3. Conserva a base, somos expoentes, sinais diferentes, 5 menos 3, 2. Veja que já existe um 10 a 2 abaixo. 8,31 fica multiplicado por 3. Não vou multiplicar agora. Entenderão por quê. E repete o 10 a 2. Como 10 a 2 e 10 a 2 são iguais, elimina-se. Veja que temos acima 2,4 e abaixo 3. 24 dividido para 3 é 8. Como temos a vírgula, fica 0,8 dividido por 8,31. Se multiplicarmos tanto o numerador como o denominador por 100, teremos a divisão 80 por 831, o que nos dá como resposta que n será igual a 0,096 mols. Então essa é a resposta da letra A. Se quisermos esta resposta em notação científica, teríamos que contar as casas decimais, até chegar no primeiro algarismo diferente de zero. Então teríamos, contando duas casas, 9,6 multiplicado por 10 a menos 2 mols. E esta é a letra A. Letra B. O número de moléculas de hélio neles aprisionadas, sabendo que há 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas por cada mol, ou seja, 1 mol já é dito na questão que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se um mol contém esta quantidade de moléculas como referência, podemos utilizar uma regra de 3 para solucionar. Se um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, e temos pela questão anterior 0,096 mols, este valor vai corresponder ao valor N procurado, que é o número de moléculas. Fazendo o produto dos meios, teremos que N vezes 1 é N, e 0,096 multiplicado por 6 por 10 a 23. 0,096 multiplicado por 6 dá 0,576 vezes 10 elevado a 23. Veja que multiplicamos 0,096 por 6 para obter 0,576. Colocando em notação científica, temos que passar um dos números do segundo membro após a vírgula para antes da vírgula, e teremos 5,76 multiplicado por 10 elevado a 22. Já que o 5 pulou uma casa, desconta-se uma casa no expoente. Então, o número de moléculas é 5,76 vezes 10 elevado a 22 moléculas, um número gigantesco.
E esta é a resolução da questão 8. Questão 9. Um motorista verifica que a pressão de um dos pneus do seu automóvel é 26 libras por polegada quadrada. Na questão, estas libras já vêm convertidas para Pascal. Então usaremos o valor em Pascal, 1,8 vezes 10 elevado a 5 Pascal, já que é o padrão. Mais o valor indicado pelo manual desse automóvel para esse pneu é de 30 libras por polegada quadrada. Ou seja, a pressão é 2,1 vezes 10 a 5 Pascal, como já é dado transformado o valor correspondente. Como de hábito, ele faz a calibração e enche um pouco mais o pneu, de A até chegar ao valor recomendado. Sabe-se que o volume interno desse pneu é de 30 litros. A sua temperatura é 27 graus Celsius. Ou seja, temos que transformar essa temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin, acrescentando mais 273, o que nos dará o valor de 300 Kelvin. O mesmo procedimento deve ser feito com os litros e ser passado para metro cúbico. Temos que lembrar que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Se 1 metro cúbico tem 1000 litros, 30 litros tem que ser dividido para 1000. Então teremos 30 multiplicado por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esse 10 a menos 3 acrescentado são justamente os 3 zeros no número 1000. Prosseguindo com a leitura da questão. Se a temperatura é 27 graus Celsius e que ambos permanecem praticamente constantes durante a calibração, ou seja, durante a calibração o que é alterado é a pressão. Então chamaremos a pressão inicial de P1 e a pressão final de P2. Volume e temperatura são constantes aproximadamente durante a calibração. E que ambos permanecem durante a calibração. Admitindo que o ar seja um gás perfeito, avalie o número de moléculas injetadas, ou seja, inseridas no pneu. Então, N, o número de moléculas, é o X da questão. Durante esse processo, dado que a constante de Boltzmann K é 1,4 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Como queremos determinar a quantidade de moléculas que foi colocada ao pneu e não a quantidade final que tem, fazendo bem a interpretação, veremos, admitindo que o gás seja perfeito, avalie o número de moléculas injetadas ou inseridas. Então, quando a pressão era P1, tínhamos uma quantidade N1 de moléculas. Quando a pressão era P2, teremos um número N2 de moléculas. Então, a quantidade de moléculas injetadas é justamente a diferença entre o valor final e o valor inicial. Então, esse N, que é o número de moléculas injetadas, é N2 menos N1. Então, esta é a dedução da questão. A partir deste princípio, conseguiremos solucionar o problema. Lembramos que, da lei geral, ela diz que PV é igual a nRT. Mas, neste caso, não trabalharemos com o número de mols, e sim com o número de partículas. Então, vamos colocar esta lei geral na sua outra forma, que é PV igual a N, número de partículas, K, constante de Boltzmann, T. Essa será a nossa relação para este problema. Veja que cada questão tem as suas particularidades, suas peculiaridades. Como o valor a ser determinado é o N, é bem conveniente e facilita bastante já deixar este valor isolado. Então faremos que uma inversão aqui, colocando o segundo membro no primeiro, NKT, e o primeiro no segundo, PV. Como o KT está multiplicando, vai para o segundo. Então teremos que N é igual a PV sobre KT.
Então aqui temos a relação do número de partículas, que é PV sobre KT. Só que temos duas situações, para N2 e para N1. Não confundir este N com o N de partículas injetadas. Para não haver confusão, chamarei partículas injetadas de NI, número de partículas injetadas. E este N é o N da relação. Então vamos lá. Como já sabemos que N é PV sobre KT, mas temos duas situações, temos que aplicar esse N obtido pela lei geral nesta primeira relação. Para não haver confusão, faremos como sempre, numeraremos as equações. Chamaremos a primeira de equação 1 e a segunda de equação 2, o que facilita o raciocínio. O que teremos que fazer é substituir a segunda na primeira, onde ela vai entrar no segundo membro, já que o primeiro membro é o valor procurado. Então teremos que N, que é o número de partículas injetadas, é N2 menos N1, I, que é a nossa primeira equação. E o N da relação da lei geral é PV sobre KT, que é a equação 2. Vamos substituir 2 em 1. E assim vamos obter o valor procurado. Então, o número de partículas injetadas é N2, que é dado pela relação, será P2V sobre KT. Veja que é a mesma relação da equação 2. Chamamos de P2 para diferenciar do P1, menos P1V sobre KT. Dá uma arrumada nessa questão para ficar mais legível. KT. Veja que já foi montada agora. Substituímos a relação 2, tanto para N2 como N1. E o que muda entre N2 e N1 é justamente o valor de P. Basta agora colocarmos os respectivos valores. O número de partículas injetadas será P1, que nada mais é do que o valor dado na questão, ou P2, quer dizer, 2,1 vezes 10 a 5, vezes o volume, que é 30 vezes 10 a menos 3. Depois de montada a questão como agora, resta-nos apenas fazer as manipulações matemáticas. O K, que é a constante de Boltzmann, é 1,4 vezes 10 a menos 23. E a temperatura dada em Kelvin é 300. Como 300 é 3 vezes 10 a 2, vamos também, por praticidade, como fizemos anteriormente, pegar os dois zeros e colocar em potência de 10. 3 vezes 10 a 2 Kelvin. Então teremos no lugar de K, ou de T, que é a temperatura, 3 vezes 10 a 2 Kelvin. Menos, agora partiremos para o P1. A primeira pressão é 1,8 vezes 10 a 5, multiplicado pelo volume, 30 vezes 10 a menos 3, dividido pelo K, que é a constante de Boltzmann, 1,4 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura, que é 3 vezes 10 a 2. Veja que nestes dois termos, a única coisa que muda é justamente a pressão 2 e a pressão 1. Vamos fazer as manipulações aqui matemáticas. Temos que ter o cuidado nesta situação agora, que temos vários termos iguais, 10 a 5, 10 a menos 3, 10 a 2, 10 a menos 23. E desavisadamente poderíamos querer eliminar os termos iguais, mas que não poderemos fazer isto agora, pois não temos os mesmos valores no primeiro membro. Temos que ter este cuidado, a não ser que apareçam os dois termos numa divisão. Então vamos fazer as manipulações. Como 2,1 multiplica 30, podemos eliminar a vírgula do 2,1 com o zero do 30. Para facilitar, o mesmo fazemos com a vírgula do 1,8 com o zero do 30. Veja que isto vai simplificando os cálculos quando não é possível utilizar a calculadora. Então, N será igual a 21 vezes 3, já que eliminamos a vírgula e o zero, o que nos dá 63. Temos uma multiplicação de potência de base 10, 10 a 5 e 10 a menos 3. Conserva a base
são os expoentes, no caso vai dar a subtração, já que os sinais são diferentes, 5 menos 3, 2, dividido por, mais uma vez, 1,4 multiplicado por 3 dá 4,2, pois 14 vezes 3 é 42. Aí temos 10 a menos 23 e 10 a 2, que também não farei o cálculo das duas potências, já que aparece um 10 a 2 no numerador e podemos eliminá-lo. Partindo por outro termo, teremos que 1,4 ou 1,8 multiplicado por 30, eliminamos a vírgula com zero. Então temos 18 vezes 3, que dá 54, multiplicado por o mesmo 10 a 5 com o mesmo 10 a menos 3 feito no primeiro termo, que vai dar 10 a 2. Abaixo temos novamente 1,4 multiplicado por 3, ou seja, dará a mesma resposta, 4,2. Repetindo pelo mesmo jeito, 10 a menos 23 e 10 a 2. Agora sim podemos eliminar termos iguais, pois é uma divisão, 10 a 2 com 10 a 2 no primeiro termo e 10 a 2 com 10 a 2 no segundo termo. O que é que nos sobrou? Sobrou que n será igual a 63 no primeiro termo, dividido por 4,2 vezes 10 a menos 23. E no segundo termo sobrou 54 sobre 4,2 vezes 10 a menos 23. Veja que os termos são quase iguais, a não ser pelo 63 e o 54. Podemos passar o 10 a menos 23 nos dois termos, onde o expoente é negativo, do denominador para o numerador, e inverter o sinal. Teremos então n igual a 63, que multiplica 10 a 23, dividido por 4,2. E teremos 50, aqui é um sinal de menos 54, que multiplica 10 a 23 sobre 4,2. Teremos assim que, observando a parte comum aos dois termos, podemos observar que 10 a 23 e 4,2 é um termo comum, tanto para 63 como para 54. E podemos isolar esse termo comum. Então teremos 63 menos 54 multiplicado por 10 a 23 sobre 4,2. Isolando o termo. Teremos que 63 menos 54 é 9, multiplicado por 10 a 23 sobre 4,2. Como temos que calcular os termos semelhantes, vamos dividir 9 por 4,2. Isto nos dá como resposta n igual a 2,1 aproximadamente, multiplicado por 10 a 23 moléculas. Esta é a quantidade de moléculas que foi injetada e não a quantidade de moléculas final. Este é o valor é o valor de diferença, ou seja, é a diferença entre o valor final e o valor inicial do número de moléculas. Também não confundir com o número de mols.